dia a todos. Bom dia. Bom 2014 a todos. Bom 2014. Bom, eu vim para falar algo, mas encontrando as pessoas hoje, eu falo outras coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção na palestra do Dr. Sidney foi a questão que ele falou sobre obedecer. Obedecer é muito importante. Enquanto você falava, Sidney, eu lembrava que meu professor na quinta série no arquidiocesano era professor de matemática, mas também de moralogia. E ele ensinou, eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi, que é interessante. Olha só como ele ensinou que obedecer é importante, levando em conta a moral comum e a moral suprema. Olha que genial. Todo mundo consegue ler aqui? Todo mundo entendeu o que está escrito? Quem lê para mim em voz alta, por favor? Obedecer. Hã? Obedecer. Onde você está lendo isso? Eu ouvir e descer. Descendo, né? É por aí. É quase isso. Alguém consegue dar um passo a mais do que ela já deu? Porque tem uma diferença entre aquele O e esse Ozinho aqui. Não? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença dos dois Os? Maiúsculo e minúsculo. Ah, Só maiúsculo e minúsculo. isso. E um é o quê? Maior. O outro é? Um é pequeno, né? O outro é grande. Lê agora então, sabendo disso. Os pequenos obedecem os grandes. Genial! Os pequenos obedecem os grandes. E é isso mesmo que acontece. Os pequenos obedecem os grandes. Agora, alguém aqui entre nós é grande? Como que a gente vê algo que é grande? Como que a gente consegue enxergar algo grande? Imagine que vocês estivessem aqui no prédio do Instituto da Moralogia. Vocês estão conseguindo enxergar esse prédio inteiro? Não, né? A gente está dentro de uma sala, está vendo um pedaço da sala. Como a gente faz? Como é possível enxergar algo grande? Precisa chegar mais perto dele para enxergar? Não, isso é pequeno, né? Quando está muito perto é pequeno. Então, tudo aquilo que a gente ainda consegue aproximar, papai, mamãe, filho, professor, talvez ainda seja pequeno. Porque, quando algo muito grande, para a gente conseguir ver realmente, precisa afastamento. É isso que faz pessoas como Sócrates, Buda, Cristo, Confúcio, as nossas referências no Instituto, terem tanto valor. Eles são tão grandes que eles transcenderam a temporalidade. Eles se tornaram referências. Eles se tornaram referências de moral. Quando algo é muito grande, percebam que ou vocês vão enxergar ele num tempo muito distante, ou de uma distância muito grande quando vocês estão afastados daquilo. Aquilo que está perto pede também uma moral. É a moral comum, é a moral do convívio. Mas aquilo que pede o nosso desdobramento é obedecer ao grande. Os pequenos obedecem os grandes. Quem são os grandes para mim que hoje eu obedeço? Quem eu obedeço hoje? Quem eu planejo obedecer em 2014? Quais são esses valores? São valores pequenos? São valores grandes? Fiquem com essa pergunta como alimento de movimento interior para esse ano, que talvez seja interessante. E de repente, na hora da fotografia, o Dr. Noboru Mori, com aquela sabedoria inconfundível, falou no meu ouvido: cara, esse ano do cavalo.
Todo mundo sabe que é ano do cavalo? Sabia que é ano do cavalo? O que o cavalo pode nos estimular a pensar para 2014? Para a gente ser um bando de animal? Para a gente montar em cima do cavalo e dominar essa natureza animal? Como que vocês vão encaixar o cavalo em 2014? Porque, para a gente saber que é o ano do cavalo, isso aqui é grande. Por quê? Isso vem da tradição. A gente não sabe quem fez isso. Mas sobrevive na tradição oral. Muito conhecimento vivo não consegue entrar no livro. Vai de boca a boca. É tão simples que tem gente que acha que é até bobo. Mas nunca ninguém pensou aonde que ele começou. Então, sempre que a gente vê um simbolismo assim, a gente tem que repensar que esse ano de 2014 tem a ver com a forma como eu vou domar o meu cavalo, a minha natureza emocional, os meus desejos, aonde eu vou impulsionar a minha força. De certo modo, nós guardamos uma porção animal no nosso interior. O reino imediatamente inferior ao humano é o reino animal. Isso não é verdade? Agora, se por um lado a tradição oriental traz para a gente que 2014 é o ano do cavalo, o que uma outra forma de sabedoria nos traz a perceber? É um ano que se chama também ligado ao planeta Júpiter. O ano de 2013 foi ligado a que planeta? Saturno. Quais são as qualidades ligadas a Saturno? Trabalho. Disciplina. Rigor. Cobrança. É um ano de cobrança. É um ano puxado. É um ano difícil. É um ano de elaboração. É um ano de atenção. É um ano que provavelmente foi trabalhoso para você. Agora, e Júpiter? Está ligado ao quê? Tem alguém acordado? Alguém sabe a quem está ligado a Júpiter? A graça. A própria existência da Terra deve a sua realidade à presença do planeta Júpiter. Senão ela já teria sido exterminada pela quantidade gigante de meteoros e cometas que eventualmente se aproximam do sistema solar. Só por aí a gente já percebe o potencial de graça que esse planeta traz em si. A misericórdia. Agora eu pergunto a vocês. Vocês têm dois cachorros. Um que quando você chega perto dele, ele rosna, ele morde. E vocês têm uma comidinha para dar para eles. Qual que você vai escolher primeiro? Ou então você tem dois amigos. Um que quando você chega perto dele está sempre assim. E ele te dá um coice quando você chega perto. E outro que sempre te recebe de braços abertos. Quando você tiver algo para compartilhar, um presente para partilhar, com quem você vai partilhar primeiro? Com o que rosna? Só que agora pense o seguinte. Cada um de nós é uma pessoa que vai habitar em 2014. Que é um ano que está ligado à questão da graça. Para que a gente receba a graça, é preciso de abertura. Porque a graça, ela já foi concedida. Ela já foi dada. Ela está em volta da gente. Só que enquanto a gente estiver carrancudo, fechado, com o braço cruzado, o ombro para baixo, assim, ela não chega. Então o desafio de 2014 tem muito a ver com a possibilidade de nos abrirmos para essa graça que já foi dada. Para que a gente possa senti-la. Para que a gente possa vivenciá-la. É um ano de graça. É um ano de coisas boas. É um ano de coisas que vão nos expandir interiormente. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Não é verdade? Vocês já pensaram sobre essas coisas?
como a tradição tem coisas para nos ensinar. Agora, vocês sabem como se descobre que o ano é de Júpiter, de Saturno, essas coisas? Cada dia da semana está ligado a um planeta no céu. Só não sabe quem está desligado do céu e só está vivendo aqui na Terra. Todo mundo aqui sabe disso, né? Todo mundo sabe que segunda-feira é o dia de que planeta? Em inglês? Moon? Bem? Ah. Terça? Marte, né? Quarta? Mercúrio? Quinta-feira? Júpiter. Quinta-feira é o dia de Júpiter. Sexta-feira é o dia de Vênus. Sábado, em inglês, como é? Saturno Day. E domingo? Sunday. Como descobre qual que é o mês que vai reger? Qual que é o ano que vai reger? Olha aqui. É só indo para trás, nos dias da semana, sempre pulando o tempo. Então, se o ano passado foi Saturno, esse ano é Júpiter. E o ano que vem é Marte, vai ter briga. O outro ano é o Sol, vai ter luz. O outro ano é Vênus, vai ter amor. O outro ano é Mercúrio, vai ter inteligência. O outro ano é a Lua, vai ter geração. O outro ano volta Saturno. Então a cada 7 anos se volta a um certo planeta que vai reger aquele ano. E da mesma forma, as energias ligadas àqueles planetas vão dar um tônus para aquele ano. Vão dar uma forma como as coisas acontecem. E na medida em que a gente conhece determinados campos de informação, a gente pode, de acordo com as leis da natureza, se colocar alinhados com elas ou contra elas. De maneira geral, quando a gente se coloca contra leis da natureza, não só essas da natureza que a física descreve como a lei da gravidade, mas as leis da natureza em que a ciência ainda não consegue descrever, que não vem nos livros e nem na faculdade, mas vem na tradição oral, vem na sabedoria dos antigos. Quanto mais a gente se alinhar com esse campo energético, mais a vida também se facilita. Então, se esse ano é um ano de graça, que a gente se abra a essa graça. O Chico me ensinou uma vez também que não só essa nomenclatura dos planetas é válida, como também, na língua japonesa, os dias da semana também ganham qualidades de elementos da natureza. Ganham qualidade de 2 planetas também. Como é que era? O sábado e o domingo, quem era? Era Sol e Lua, Bushiro? Sábado é terra. Como que era? Sábado é Tite. Do Yogi. Sábado é terra. E sexto? Ouro. Ouro. Metal. Quinta? Madeira. Madeira. Quarta? Água. Terça? Fogo. Segunda? É lua. Lua. Sol. E domingo é sol? Sol. Ficou igual, né? Provavelmente também essas qualidades dos elementos, de acordo com uma tradição que nasce no outro seio, ganham uma similaridade. E se a gente refletir sobre a madeira, e cada madeira é única, não existem 2 madeiras iguais. Essa foi a base daquele filme que foi passado há algum tempo no cinema, Minority Report.
As pedrinhas que condenavam as pessoas eram feitas de madeira, porque era o único elemento da natureza que era impossível de ser replicado de forma igual. Então tem muita vida ligada à quinta-feira. Agora, sempre que a gente pensa que a gente está numa das extremidades, a gente tem que ver quais são os desafios que estão nas outras. E aqui, contrário a Júpiter, quem que a gente tem que desafiar? Saturno, representante do quê? Do medo. O Sol, representante do orgulho. A Lua, representante das carências. E Marte, representante dos desejos. Essas são as 4 qualidades que a gente precisa desafiar esse ano e tentar melhorar dentro de si mesmo. Do ponto de vista desse ensinamento que é mais antigo. Do ponto de vista da carência, de maneira especial, é importante a gente pensar no seguinte: por que eu participo da moralogia? Porque eu me sinto sozinho e no grupo eu ganho uma identidade? Para ficar encostado como uma pessoa que passivamente se reconhece no grupo para depois falar eu sou da moralogia? Do mesmo jeito que eu falo, eu sou do São Paulo, eu sou do Corinthians, eu sou de tal clube, eu estudei em tal escola. A pessoa carente se une aos movimentos justamente para ganhar uma possibilidade de reconhecimento que sozinha ela não encontra. Isso é carência. Esse é o aspecto negativo da luta. Não é possível a gente participar de uma instituição dentro de uma perspectiva de carência sem que a gente esteja fazendo mal para nós mesmos. Eu estou aqui por carência ou estou aqui para acrescentar algo, para transformar algo? O que seria, então, a possibilidade de a gente olhar para uma situação de carência? Tem um autor russo chamado Tolstói, ele conta uma história que mostra para a gente a carência ilustrada. Essa história chama a história dos 3 eremitas. Eram 3 eremitas que moravam numa ilha afastada e certa vez dentro de um navio, um bispo se encontrava no navio e ele estava escutando o guia falando: olha, naquela ilha moram 3 eremitas. E esses 3 eremitas eles viveram afastados do mundo todo esse tempo e disse que eles são santos. O bispo estava passando de perto e como ele achava que ele sabia muito de teologia, afinal de contas ele leu todos os tratados e ele queria arrebanhar pessoas para si, porque ele achava que a proposta existencial dele era ensinar as pessoas, ficou curioso com essas pessoas santas. Será que ele poderia aprender algo com elas? Será que ele poderia ensinar algo para elas? E se aproximando começou a escutar aquela história, de forma que ele ficou muito interessado em ir até aquela ilha. Pela sua influência de bispo, ele utilizou e foi falar com o capitão do navio e pediu para que o navio se desviasse por um breve tempo e fosse até aquela ilha. E chegando ao capitão, o capitão, não, isso aí é mito, isso aí pode nem acontecer, isso pode ser até mentira. E convenceu finalmente o capitão, pela bondade, de ir até a ilha. Aproximando da ilha, soltaram um bote e quase chegando lá já viu os 3 eremitas que os receberam. E aí começou a conversar com os 3 eremitas e falaram: poxa, vocês aqui, vocês acreditam em Deus aqui? Acreditamos. Então vocês devem se comunicar com Deus, vocês devem fazer uma oração. Né? Como que é a oração de vocês? Aí o eremita mais velho, que tinha uma barba enorme, que raspava no chão, ele falou: nossa oração é assim. Nós somos 3. Vós sois 3. Tende piedade de nós. Os outros 2 que escutaram o que ele falava, repetiram com ele: nós somos 3, vós sois 3. Tende piedade de nós. O bispo deu risada, porque ele falou: provavelmente vocês conhecem o mistério da Santíssima Trindade. E começou a querer doutrinar. Muita gente, às vezes, quando detém um conhecimento, começa a querer convencer os outros de que o conhecimento dele é mais correto. E nessa mesma medida se fecha para receber a possibilidade da troca. Mas, na verdade, as coisas acontecem justamente na troca. E quando a pessoa se recusa a trocar, as coisas mais difíceis podem se suceder a essa recusa. E começou a tentar ensinar para eles o Pai Nosso, como ele acreditava que era o correto. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Eles tinham uma dificuldade enorme de repetir. A barba dele entrava na boca,
ele tropeçava nas palavras, mas no final do dia ele tinha certeza que eles tinham aprendido o Pai Nosso. Convencido disso, ele se despediu e voltaram para o navio. Um tempo depois, o navio já está afastando, já com escuridão no horizonte, ele, encostado naquela parte do lado do navio, viu uma luz se aproximando, bem longe. Né? E começou a chamar as pessoas para ver o que é aquela luz que está vindo. E começou a chamar, chamou o capitão, todo mundo do lado do navio, né, olhando, e aquela luz veio numa velocidade enorme na direção do navio. Quando se aproximou, quando estava bem pertinho, os 3 eremitas vinham caminhando sobre as águas, segurando um no braço do outro, chegaram bem pertinho do navio e falaram: Bispo, por favor, assim que o Senhor saiu daqui da nossa presença, nós esquecemos o Pai Nosso. E a gente veio aqui para pedir a sua bondade, que nos ensine de novo, porque a gente quer aprender. Quando o bispo viu aquilo, ele ficou completamente desconcertado. Tem gente que só desconcerta quando vê, né? Porque tem tanta certeza do que sabe, que às vezes tem que ver. Mas infelizmente não dá para todo mundo ver. Mas quem vê, crê. Tem gente até que fala, tem que ver para crer, né? Tem gente assim ainda no mundo. Tem que ver para crer. Senão não crê. Mas é quando quer ver para crer, aí que não vê mesmo. O caminho é outro. Mas o caminho da trombada, é do susto, é do reconhecimento a partir da dor, e não a partir do amor. Então o bispo, olhando para esses 3 eremitas que andavam sobre as águas, falou: meus filhos, tudo bem, pode voltar para a ilha de vocês, reza como você está rezando, que está direitinho, não tem nenhum problema com o coração de vocês. Continue e vá em frente. Agora, além da carência, eu gostaria de falar também a questão aqui. A Barassana trouxe essa questão da ética. E enquanto ele falava, eu recordei de um filme que pode ser visto. Vocês conhecem esse canal de internet que chama YouTube? É assim que escreve? YouTube. Tem um filme que tem que assistir, que é um verdadeiro tratado de moralogia. É um filme que se chama, o título original em francês, La Belle Verte. Ou em português, chama O Turista Espacial. Resumidamente, o filme começa num planeta distante, onde só existe besta. E as pessoas se reúnem para o encontro anual de início de ano. E nesse encontro anual, logo no começo do ano, eles levam mercadorias que são as suas próprias práticas do dia a dia, em termos de produtos que eles produzem, para vender para as outras pessoas. Só que lá não existe essa coisa de vender, só existe troca. E chega um determinado momento que eles têm que decidir naquele ano para qual país, para qual planeta eles vão enviar os seus representantes. Então eles falam assim: quem vai querer ir para Sirius? Aí todo mundo: eu quero. Quem vai querer ir para Antares? Eu. Quem quer ir para a Terra? Ninguém quer ir para a Terra. Quem quer ir para Cristo? Eu quero. Quem quer ir para a Terra? Ninguém quer vir para a Terra. E eles começam a discutir por que eles não querem mais vir para a Terra. Porque a situação da Terra está numa situação meio que calamitosa. Só que nesse ínterim, uma das pessoas se interessa para saber que tipo de calamidade que está acontecendo na Terra. E essa pessoa, vindo à Terra, começa a descrever esses fenômenos calamitosos que a revista Veja publicou, mas de uma forma mais assimilável e que a gente consegue se reconhecer um pouco melhor, independente da intelectualidade do meio que está propagando. Então, é isso que eu gostaria de refletir com vocês e convidar aí nesse 2014 a estar explorando esse universo. Muito obrigado.